gente, tudo bem? Depois de tanto tempo sem gravar, eu estou passando aqui para contar um pouquinho para vocês o porquê. E aí eu queria muito que vocês ficassem comigo nesse vídeo. Vamos lá? Gente, que saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem, toda a família de vocês. Véspera de Natal, né? Quase véspera de Natal. Eu quis muito passar aqui antes do Natal para desejar a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E para contar para vocês também o porquê que eu sumi mais uma vez, né, nesse canal. Tem várias vezes que às vezes eu dou uma sumida, volto, explico para vocês. E esse ano foi uma sumida bem maior, né? E aí eu senti a necessidade, muitas pessoas às vezes vinham nos meus contatos mesmo, perguntando por que eu não fiz vídeo, por que eu sumi, por que eu não fiz mais vídeos e tal. Eu senti a necessidade de falar para vocês. Eu só não vim antes porque eu não estava conseguindo mesmo. Gente, e também, para fazer o vídeo, a gente tem que estar às vezes com a carinha boa. É difícil vir fazer vídeo, às vezes sentindo dor ou sentindo algum outro incômodo. E aí eu sentia dificuldade para fazer esses vídeos, né? Mas eu quero muito contar para vocês como foi esse ano. E assim, eu espero que o ano que vem eu consiga voltar a fazer pelo menos um vídeo por semana, contando para vocês sobre as novidades, né, no mundo da perfumaria, que a gente tanto gosta, né, dos produtos que a gente tanto ama usar e sentir o cheirinho. E vou me esforçar bastante, se Deus quiser, o ano que vem eu vou voltar a conseguir. Mas vou contando para vocês aqui. Então assim, quem não gosta de vídeos longos, acho que nem vai conseguir ouvir, mas para quem tem interesse, quer ouvir um pouco, falando também sobre artrite, sobre fibromialgia, porque o canal eu dediquei a falar também como que é a pessoa viver com essas doenças crônicas, né? E também com a deficiência visual. Então vai ser um vídeo explicando, e até para quem conhece pessoas que têm e passam por sintomas assim, poder também lembrar e ajudar, dar uma força. Para quem não for ficar no vídeo e não for continuar no vídeo, eu já desejo assim muitas felicidades nesse Natal, nesse Ano Novo e tudo de bom. E aí também vou falar para vocês, gente, para quem for sair do vídeo, antes de eu começar a contar, senta que lá vem a história, né? Os cupons continuam, Fê Dezembro 2, tá? Porque o Fê Dezembro deu errado, eu tive que criar outro, então ficou Fê Dezembro 2. E para comprar na minha loja digital da Natura, tá? E o outro, já vou criar o de janeiro em breve, vai ser Fê Janeiro ou Fê Janeiro 2, tá bom, gente? Para quem quiser continuar comprando comigo, me dando essa força, eu agradeço de coração. E ao longo do vídeo eu vou agradecendo mais as pessoas que me deram força, tá? Mas para quem for sair do vídeo, eu já estou deixando aí esse recadinho do vídeo. E que agora a gente tem a minha loja, aí para comprar comigo você tem que clicar no link que eu sempre deixo aqui, né? O link da minha loja virtual, né? E aí vocês compram com ele, para usar o desconto, vocês usam agora, por exemplo, dezembro, Fê Dezembro 2, e janeiro já vai para Fê Janeiro, tá bom? E assim sucessivamente nos outros meses, tá? Vocês tentem sempre Fê Janeiro e Fê Janeiro 2. Fevereiro vai ser fevereiro 2. Mas eu pretendo conseguir fazer os vídeos e dando as dicas todas aqui para vocês, se Deus quiser, agora em 2026. Então, para quem não vai ficar no vídeo, um beijo para vocês. E agora eu vou continuar contando aqui para vocês como que foi um pouquinho do meu ano, por que eu sumi, por que eu não consegui fazer vídeos. Gente, vocês sabem, né, que eu tenho artrite psoriásica e a fibromialgia, né, e além de tudo a deficiência visual. E nesse ano eu senti muito o impacto de algumas coisas que estavam acontecendo. Na minha casa estava acontecendo uma situação de entrar fumaça no meu quintal, isso, e automaticamente ia para a janela do meu quarto. E eu sou uma pessoa que fico muito de repouso, né? Assim, tomo os medicamentos,
Meu dia é muito regrado, né, para eu poder conseguir. Minha vida, eu falo que é um dia de cada vez, e assim, eu sou bem disciplinada, tomando os medicamentos e tudo, por isso eu tenho conseguido me manter, conseguindo ainda fazer algumas coisas na vida e tudo assim, sem ter as articulações tão comprometidas. Eu tenho conseguido porque eu sou muito disciplinada, eu tomo os medicamentos na hora certa, faço tudo direitinho. Então assim, mas eu sinto eu tenho a fadiga crônica também, e eu não sei se vocês sabem, mas quem tem fadiga crônica é muito difícil, porque a gente não consegue sair da cama. Então eu tomo um medicamento que é o que tira a minha dor, e aí quando tira a dor me dá aquela sensação de que nossa, agora eu dou conta de fazer alguma coisa. E aí é quando eu consigo tomar o banho, é quando eu consigo fazer o vídeo para vocês. Por exemplo, eu tomei esse remédio e agora eu estou conseguindo fazer o vídeo para vocês, porque a dor está controlada. E fora esse remédio é como se fosse uma muleta mesmo para eu conseguir fazer algumas coisas no meu dia, fora da cama, né, sem estar ficando deitada. E eu tomo os outros medicamentos que vão controlando a doença, porque a artrite psoriásica é uma doença sistêmica que ataca todos os órgãos, né, do meu corpo. Não é só uma dor nas juntas, não é só uma dor muscular, como a fibromialgia também a gente sente dores musculares, mas a artrite psoriásica, estou gaguejando, tem gente que fala psoriásica e outras psoriásica, né? Mas a artrite psoriásica, ela atinge vários órgãos, então assim, a gente tem que ficar monitorando rins, fígado, outros órgãos, coração, tudo, né? É uma coisa bem sistêmica mesmo. E aí esse ano aconteceu mais um agravante, né, que eu me senti assim muito mais enfraquecida. Aí estava acontecendo de entrar de um determinado lugar, vinha uma fumaça que entrava no meu quarto e no meu quintal. Então eu não conseguia mais frequentar o meu próprio quintal, porque eu não conseguia, a fumaça não saía do quintal, porque ela entrava e não subia, ficava assim no quintal mesmo, durante um bom tempo. E quando ela parava, o cheiro, parece que grudava nas coisas. E aí, com o tempo eu não queria mais ir no quintal, eu ficava mais com o meu quarto fechado, para poder, com o umidificador ligado e tudo, para poder, com ventilador e tudo, para continuar tentando ficar em repouso e conseguir cuidando da minha saúde. Só que isso foi assim, muito tempo esse ano, desde o começo do ano eu estava sentindo mais do que nos outros anos. Nos outros anos não era com tanta frequência, ou era de vez em quando que tinha isso, e nesse ano foi mais frequente. E aí, como eu também tenho a fibromialgia a gente sente muito, né, assim, a gente tem a sensibilidade mais aguçada, e a minha própria deficiência visual também já faz com que eu fique um pouco mais sensível com outros sentidos, né? E aí, se vocês perceberem nos meus últimos vídeos desse ano, que eu consegui gravar, minha voz estava sempre rouca, meu nariz, eu estava sempre falando de maneira assim anasalada, porque eu estava me esforçando para gravar, mas só que eu passei praticamente no começo do ano até mais ou menos outubro, só tossindo, tomando remédio para tosse, antialérgico, remédio para sinusite. Aí me deu sinusite alérgica, me deu enxaqueca olfativa, me deu também labirintite. Teve um mês que eu fiquei com labirintite, eu mal conseguia levantar da cama porque eu sentia tonteira mesmo deitada. Isso tudo por causa do cheiro que vinha, né? Gente, então outra coisa que também é muito importante nesses meus cuidados, né? Que também com o pulmão, porque a artrite psoriásica, por ser uma doença sistêmica, ela também ataca os pulmões. Então eu sempre fiquei muito preocupada com isso, porque tem pessoas com caso de fibrose, tanto por causa da artrite como pelos medicamentos.
Então é uma coisa que eu sempre preocupo, de ter um lugar salubre, né? Que eu possa respirar com tranquilidade, que eu possa fazer minha atividade física diária, para poder cuidar dos meus pulmões também. Então eu sempre estou me preocupando com isso. E por isso, gente, respirar esse tipo de fumaça tóxica não é bom para quem tem essa doença. E aí eu comecei assim a perder o olfato. Durante um tempo também eu não conseguia sentir outro cheiro que não fosse madeira, que não fosse fumaça. E aí eu comecei a ficar bem desorientada nessa época, mas aí eu tomei algumas medidas, e também com diálogo e tudo, as coisas foram se resolvendo. E desde novembro para cá, graças a Deus, eu estou conseguindo respirar um ar puro de novo e conseguindo estabilizar de novo assim a minha saúde, porque assim eu estava dando pico de pressão alta, então assim eu não conseguia cuidar da minha doença principal, que é a artrite psoriásica, direito. Eu estava tomando os remédios, mas eu vomitava, então qualquer coisa me dava vômito por causa da alergia mesmo, o cheiro, né, é bem tóxico. E aí eu pensava, meu Deus, como eu vou fazer vídeo? Eu não tô às vezes eu não estava conseguindo sentir cheiro de nada, ou então eu não podia sentir o cheiro. E eram duas coisas, gente, que eu achei interessante. Eu acho interessante contar isso para vocês. Ainda mais que aqui no canal tem minhas amigas também que têm deficiência visual, elas vão me entender. São duas coisas que eu sentia. Uma vez eu não sentia nada e outra vez eu sentia muito. Aí eu sentia nos perfumes, eu sentia muito a madeira dos perfumes, o fundo, que geralmente tem madeira de sândalo, tem cedro, tem o patchouli. Meu Deus, então assim, se eu tentasse passar algum perfume, eu vomitava também. Então eu não estava conseguindo mais trabalhar, né, nesse sentido com os perfumes, né? Esse ano foi um ano que praticamente perdido para mim, porque eu não conseguia sentir as fragrâncias. Até para o meu próprio uso, às vezes desodorante Rolon de erva doce me dava enjoo, porque eu tava atacou muito a sinusite e a enxaqueca olfativa, era terrível. E aí vocês imaginem só, com visão residual, porque enxergando só a visão residual, com as dores no corpo, e eu tentando manter o cuidado com meus medicamentos e tudo. E aí com esses novos sintomas, gente, eu parecia que estava enlouquecendo. Mas graças a Deus, aí depois que passa um pouco, você consegue colocar a cabeça no lugar, aí você pensa, não, eu vou tomar algumas medidas, porque assim eu não posso continuar e tudo. Aí graças a Deus consegui, com um bom diálogo e tudo, consegui encontrar uma forma de que isso parasse, pelo menos, graças a Deus, de novembro para cá eu estou me sentindo melhor, não está vindo mais esse problema no meu quintal, e eu tenho conseguido respirar e consegui voltar a fazer um pouco de atividade física no meu próprio quintal, na minha casa, que eu não conseguia. Mesmo que não fosse todos os dias que tinha fumaça, o dia que não tinha, eu estava recuperando do dia que teve. Então, por isso que ficou esse ciclo vicioso, gente. Eu não conseguia gravar vídeo. Tinha dia que estava muito forte, eu não conseguia vir aqui gravar para vocês, porque eu já estava com enjoo, até com os perfumes. E o dia que não tinha o cheiro da fumaça, eu estava descansando do dia que teve. E isso também me abalou emocionalmente, né? A gente fica abalada, porque a gente se sente invadida, né? A gente sente que você não está tendo o seu espaço preservado, né? E o lar da gente é onde a gente tem que se cuidar, onde a gente precisa, ainda mais quem tem uma doença crônica, que precisa se cuidar constantemente, a gente precisa se cuidar dentro do seu lar, né? Então, eu sempre usei assim como um lugar, um refúgio para eu poder me cuidar melhor. Mas graças a Deus, de novembro para cá, como eu já repeti, eu repito muito, né, gente? Desculpa aí, mas aí eu consegui e estou conseguindo gravar hoje para vocês. E agora com a esperança
de fazer os vídeos com perfumes de novo, porque graças a Deus eu já estou conseguindo voltar a usar alguns perfumes, a sentir algumas fragrâncias sem dar um enjoo, sem dar aquele... Porque teve uma vez, gente, vocês sabem que quem me segue aqui sabe que eu amo o essencial Supreme, né? Aquele cheiro de violeta, um cheiro muito gostoso, é um adocicado, e ele não é amadeirado, aquele amadeirado forte, ele tem a madeira de sândalo, que é cremosa e tal. Mas um dia eu passei o essencial, estava na época um pouco mais de frio, né? Na época do inverno. Eu passei o essencial Supreme e pensei, nossa, que delícia, vou passar um pouco de perfume para ver se eu sinto outro cheiro, né? Que não seja só o cheiro que eu estava sentindo, né? De fumaça. Quando eu passei, me deu enjoo na hora. Eu falei, meu Deus, quando eu contar no grupo, no canal, quando eu contar no canal para as meninas que sabem que eu adoro Essencial Supreme, que eu não estava conseguindo mais usar, elas não vão nem acreditar. E realmente não conseguia mais usar, é um dos que eu mais gosto da linha essencial. Aí eu pensei, bom, já que eu não estou conseguindo o Essencial Supreme, vou voltar para os mais suaves. Aí eu pensava em fazer vídeo para vocês assim, eu vou fazer vídeo dos perfumes suaves que eu estou conseguindo usar nesse momento. Só que nunca eu consegui ter ânimo, né? Eu estava deprimida, né? Me sentindo fraca, enfraquecida mesmo, deprimida, porque eu estava lutando contra muitas coisas físicas, né? Mesmo, muitas situações físicas. E eu queria, e às vezes quando eu estava deitada e tudo, me recuperando, eu pensava, vou fazer um vídeo para as meninas contando o que dá certo para usar quando a gente está se sentindo assim, com a sinusite alérgica ou com enxaqueca, o que dá para a gente usar. E aí uma das coisas que eu usei, gente, vou deixando a dica aqui, foi o essencial exclusivo floral, porque ele é bem suavezinho, bem leve, quase não aparece madeira, ele é mais cítrico, um floralzinho muito fresco. Então esse foi o que eu mais gostei de usar depois dessa situação, foi o que eu comecei a voltar a usar. Gente, nem o Biografia Inspire eu conseguia usar, que é um também que eu adoro, é fresco, é suave, é delicado, não conseguia. Aí usei um pouco de Mamãe Bebê também, para voltar a começar a sentir o cheiro, para voltar a gostar de perfumes de novo. Então imaginem só, gente, o meu dilema, um canal de perfumes que eu não podia sentir o cheiro dos perfumes. Aí eu queria assim registrar isso para vocês, o tanto que é importante para uma pessoa com deficiência visual os outros sentidos, né? Principalmente o olfato. Não, principalmente não, todos os outros, né? Eu acho que todos fazem falta, mas o olfato estava me fazendo muita falta, porque eu trabalho com perfumes aqui, eu mostro isso para vocês, eu falo sobre isso com vocês, eu não estava conseguindo. Aí eu estava me sentindo deficiente mais uma vez. Então eu estava pensando, meu Deus, será que eu vou ficar deficiente também do olfato? Será que eu vou perder o sentido do olfato? E estava me dando me dando desequilíbrio, por isso que deu labirintite, porque eu já tenho deficiência visual. Aí eu estava perdendo o olfato, então com o olfato totalmente invadido por coisas tóxicas. Então eu dava tonteira, tinha que ficar só deitada, muita dor de cabeça fortíssima, de ter que ficar com o olho fechado. Foram dias e meses muito difíceis, mas graças a Deus estamos mais uma vez superando, né? Graças a Deus, mais uma vez superando. Eu fico muito feliz, porque eu me acho uma pessoa muito lutadora, porque eu acho que outras pessoas iam ter mais, ainda assim, fora os problemas que todos nós temos no nosso dia a dia, que a gente tem que resolver, né? A nossa vida não é só isso, não é só cuidar da saúde, só tomar remédio, eu tenho outras coisas na minha vida que eu tenho que resolver, coisas burocráticas, coisas do dia a dia. Então eu sou uma pessoa que tem outras coisas na vida, não ser só ficar deitada e tomando remédio. Eu também tenho que resolver outras coisas não só minhas, mas de outras pessoas relacionadas à minha vida. Então um conjunto de coisas, né? Então é isso, gente, eu vim compartilhar isso com vocês, o porquê que eu não gravei. Eu estava sempre rouca, no inverno eu ficava sempre rouca, parecia que era uma gripe que não passava nunca, né? Uma tosse. As pessoas conversavam comigo no WhatsApp, família, amigos, né?
Falava, mas que é isso, que não sara nunca? Que é isso que você tá... Por que você tá assim? E essa tosse? E assim, não passava nunca. E aí foi que eu fui demorei para cair a ficha que eu tinha que tomar uma providência, que as coisas não iam se resolver sozinhas. Mas graças a Deus já está por enquanto resolvido, e caso volte a acontecer, a gente vai continuar tentando, né, resolver. E aí eu vou, se Deus quiser, em janeiro eu vou continuar fazendo vídeo para vocês, porque eu, graças a Deus, eu já estou conseguindo sentir novamente os cheiros. Aí eu estou sentindo, procurando os perfumes mais suaves, os menos amadeirados. Gente, amadeirados eu não consigo mesmo. Mesmo aqueles de sândalo e tudo, dependendo do patchouli, aí eu ainda estou fugindo deles. E aí eu queria ter feito esses de leves, né, que dá para usar, aí teve vezes que eu fui fazer exame, fui ao médico, né, aí o médico falou que eu não podia mais continuar, meu celular aqui fala, o médico falou que eu não podia continuar mais assim e tal, e aí tudo bem, graças a Deus as coisas foram se resolvendo e agora eu estou voltando ao normal. Desde novembro para cá eu já estou me sentindo melhor. Então eu vou voltando ao normal. Se Deus quiser, a partir de janeiro eu vou voltar a fazer os vídeos aqui. Vou tentar fazer pelo menos um por semana para que eu vá acostumando de novo. Aí eu vou trazendo os perfumes que eu tenho aqui, gente, porque eu tenho muitos perfumes. E como eu fui parando várias vezes por causa da própria doença, das dificuldades que eu às vezes enfrentava, eu ia parando, mas quero fazer resenha de muitos aqui que até já foram descontinuados, mas que vale a pena fazer resenha. Talvez quem já usou, já gostou, a gente pode fazer, anda tendo muita campanha na internet assim, volta com tal perfume, Natura volta com tal perfume, Boticário volta com tal perfume, e aí eles vêm fazer aquelas edições limitadas para agradar aquele público que gosta, né? Então eu vou fazendo a resenha dos que eu tenho aqui e vou trazendo também as novidades dos lançamentos. Às vezes, gente, nem sempre eu vou trazer eles fisicamente, né? Eu não vou comprar, não vou adquirir, porque, por exemplo, esse ano eu quase não vendi, porque eu tinha que cuidar de mim primeiro, então eu não conseguia correr atrás de vender, receber, isso tudo no presencial não foi impossível. Mas, inclusive, eu quero agradecer as minhas amigas que compraram comigo no espaço digital, que me deram uma força muito grande. Eu quero agradecer a Lúcia, a Denise, a Andréia, muito obrigada a vocês. Se eu deixei de citar alguns nomes, me desculpem, porque, gente, o aplicativo da Natura não é tão acessível para nós deficientes visuais. Isso é uma coisa que a gente tenta há muito tempo, mas assim, como as coisas vão atualizando sempre, os aplicativos atualizam, então depois eles têm que tentar atualizar também de uma forma que fica acessível para nós deficientes. Então, nós deficientes estamos sempre lutando para nos adequarmos, né, assim, à vida das pessoas, entre aspas, normais, que não têm a deficiência. E porque o mundo não é feito para as pessoas com deficiência, a gente é que tem que ficar se adaptando. E a gente vai sempre tentando, né? A gente procura ter aplicativos de voz, leitores de telas. Gente, uma coisa também que eu quero falar para vocês, já que o áudio está longo mesmo, show? Assim, sempre quando eu vou fazer, isso aqui eu tinha vontade de contar para vocês há muito tempo, vou aproveitar e contar nesse vídeo. Uma vez uma pessoa que me assistiu um vídeo no canal me mandou uma pergunta no particular. No particular, quando eu falo, gente, aí tem o e-mail vidaeperfumes@gmail.com, tá? A pessoa me perguntou uma vez: você é deficiente visual, mas por que quando você fala sobre as notas do perfume, você fala olhando para o celular, que eu estou com o celular na mão? Aí quando eu vou escutar as notas, eu ponho e fico olhando. Aí eu queria responder isso para quem tem essa curiosidade, porque tem gente que não entende mesmo. Eu tenho a visão residual, mas a visão residual não me permite ler no celular. Eu uso o leitor de telas que fala para mim o que está escrito aqui. Aí a pessoa, mas se você não vê, então por que você olha? É porque como eu nasci enxergando e fui perdendo a visão aos poucos, eu me acostumei a olhar para as coisas que eu estou mexendo. Então, eu olho para o celular, mas não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu só ouço.
mas aí eu uso os dedos para movimentar aqui para ele ler, né? Enquanto isso eu olho. Então muitas pessoas pensam, ela está olhando, está enxergando, mas não estou. É visão residual mesmo. E o olhar é assim, por exemplo, se eu estou conversando com alguém e eu ouço a voz da pessoa para o lado direito ali, então eu automaticamente, como eu já enxerguei, eu já sei como que é, assim, isso é automático, é intrínseco mesmo, é de mim mesma. Automaticamente eu já olho para a pessoa para o lado direito, eu ouço a voz, eu já olho, eu não fico parada só ouvindo. Isso também para pessoas, eu acho que nas associações e tudo, as pessoas aprendem também, quem não tem esse costume, quem às vezes já nasceu com a deficiência visual, às vezes também eles explicam, se você quer falar, olha para a pessoa, para a direção da voz, mas isso em mim já é automático, porque eu já enxerguei, né, assim, bastante desde a infância e fui perdendo aos poucos. Então eu sempre olho para a direção daquilo que eu estou focada, se é uma pessoa conversando, se é o celular, se é uma televisão, às vezes eu olho para o rumo da televisão, mesmo sem ver lá o que está na televisão. Por exemplo, na televisão eu vejo a luz, eu não vejo cores mais, mas eu ainda vejo a luz. E eu olho, a pessoa sentada do meu lado pensa assim, será que ela está enxergando? Não, eu não estou enxergando, mas é automático, é de mim. Se a televisão tivesse só o som e tivesse tudo tela preta, eu ia ficar olhando mesmo assim. A não ser que eu vou fazer outra coisa no celular e ficar escutando a televisão. Aí eu já esqueço de olhar para o lado da televisão e já fico assim meio mexendo no celular sem olhar para nada mesmo. É só para explicar isso, gente, porque tem pessoas que têm dúvidas, né? Então eu achei interessante fazer um vídeo explicando um pouquinho de tudo. Ficou super longo, mas eu avisei no começo que eu ia falar um pouquinho de tudo. E é isso, eu tava com muita saudade de falar com vocês. Se Deus quiser, em janeiro eu começo a fazer os vídeos, um por semana pelo menos, fazendo resenha de um perfume e dando notícia para vocês do que tá de promoção, do que tem de lançamento na Natura, no Boticário, na Eudora. Mas quem quiser comprar comigo, gente, comprem comigo no meu espaço digital da Natura. Ele vai ficar aqui no primeiro comentário desse vídeo. Você já clica no link, porque para você ganhar o meu desconto, você tem que clicar no meu link para entrar na minha loja. Aí tem que estar lá a minha foto e o meu nome lá. Aí você, usando o meu cupom, você ganha o desconto, tá? E aí você também me dá uma força. Eu agradeço de coração mais uma vez a Lúcia, a Andréia, a Denise, pessoas que foram comprando. Desculpa as pessoas que eu não citei, porque realmente o aplicativo não tá mostrando para mim as minhas vendas, assim, não tá me mostrando quem comprou. Antes eu conseguia ter acesso a quem comprou, agora eu não estou tendo esse acesso. Mas eu agradeço a vocês de coração pela força, pelo carinho, pela torcida. Beatriz, se você estiver ouvindo esse vídeo até o final, Beatriz, muito obrigada pelo seu carinho mais uma vez, está sempre torcendo aí, sempre comentando nos vídeos antigos, sempre demonstrando que está torcendo para que eu comece a gravar de novo. É muito bom receber o carinho de vocês, gente. E é isso, mais uma vez eu quero desejar a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, muitas bênçãos na vida de vocês, muita saúde, muita alegria, muita paz, muita união, tudo de bom na vida para vocês e que a gente esteja junto, se Deus quiser, em 2026, que 2026 seja um ano leve para todos nós e que eu tenha forças, né, para continuar aqui com vocês e forças para continuar cuidando da saúde e vencendo, superando, graças a Deus, como foi esse ano. É isso, gente, um beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!